Hoje a gente vai navegar um pouco pela arte contemporânea, que é ousada, inventiva e faz de tudo para sair do padrão e da mera cópia da realidade. Afinal, o mais gostoso da arte é ver a criatividade solta. E isso, nosso artista da vez tem de sobra. Só bora! Meu nome é Erasmo Gama, tenho 43 anos, sou artista plástico, nasci na cidade de Mesquita, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Na verdade, eu já cresci vendo meu pai e meu irmão mais velho desenharem, né? Então, na adolescência, eu já tinha um gosto por caricaturas, ficava desenhando, criando gibis com histórias com meus amigos. Mas foi só em 2014 que eu comecei a pintar com tinta acrílica em tela, quando eu morava em Londres. E comecei a fazer umas pinturas abstratas, mas na época ainda era um hobby. Eu trabalhava e pintava nas horas vagas. Quando eu morava em Londres, eu tive muitas inspirações lá. Eu gostava muito do Damien Hirst. Eu assisti muito ao vivo as obras do Banksy. Gosto muito do artista norte-americano Basquiat. Mas com a chegada em Goiânia, eu tive influências do Ciron Franco, do Poteiro, foram artistas que eu comecei a acompanhar a carreira deles aqui. Já viu que o Erasmo tem uma obra bem experimental, né? Ele agarra com unhas e dentes a liberdade de criação. Isso me agrada bastante, viu? Mas como ele chegou a esse tipo de pintura? A gente vai ver agora. Na minha chegada em Goiânia, em 2017, eu entrei num curso aqui perto para aprender a mexer com a tinta óleo, porque até então eu só pintava acrílico, né? E nesse curso eu comecei a pintar algumas imagens de casarão, essas coisas mais realistas. E eu vi que isso não estava me completando. Eu precisava inventar, criar. Então eu comecei a mudar totalmente e ter essa pegada mais surrealista, o expressionismo abstrato. Então eu fui, em 2018, dando essa virada de chave na minha carreira, tendo mais a minha identidade, e 2018 para cá eu tive esse grande avanço imprimindo a minha identidade na arte. Olha, os artistas vão encontrando seu jeitinho, suas técnicas preferidas, e isso inclui um elemento muito importante: o tipo da tinta. Ela vai mudar completamente a cara da obra. Ao longo do tempo eu fui percebendo que a tinta acrílica combinava mais com o meu estilo, porque eu trabalho muito em camadas e eu faço as camadas e aproveitando sempre a parte de trás, assim, fazendo com que a parte de trás da camada faça parte totalmente da imagem. E na tinta óleo eu fui percebendo que como ela demorava muito a secar, e eu voltava nela e ela mistura as cores, né, mudando de tom, eu percebi que a tinta acrílica para o meu estilo é mais completo. Então eu uso hoje em dia a tinta óleo só para finalizar o trabalho. Meu trabalho é basicamente hoje a tinta acrílica. Agora a gente vai saber de alguns projetos dos quais o Erasmo participou e a perspectiva para o futuro. Bora lá! Em Goiânia tem muitos projetos bacanas de arte, e um deles que eu participei, que eu acho maravilhoso, é o Goiânia Art Door. Foi um projeto que se iniciou durante a pandemia, na necessidade de levar a arte até as pessoas que estavam em casa por causa da pandemia. E esse projeto ele coloca as obras dos artistas nos outdoors pela cidade, espalhados, e o tempo todo você passeando ali, você tem um contato com a arte, e é muito bacana. Esse projeto se estende até hoje, e esse ano eu fiz uma arte inspirada no primeiro fotógrafo da cidade de Goiânia, o Eduardo Bilengian.
Foi um projeto bem bacana. E participei também de uma coletiva em São Paulo, de uma exposição coletiva na Casa Contemporânea, há um mês atrás em São Paulo, com os curadores Andrés Hernandes e Evandro Angerami. E esse ano eu fiz uma individual no Sesc, em junho, foi o edital Expressões, foi uma exposição bem bacana também. Foi a minha segunda individual, a primeira foi em janeiro de 2023, na Galeria Época, e tenho vários projetos para frente aí também, mais algumas individuais, novas séries, muita coisa a ser feita ainda. Uma coisa da qual gosto muito é ouvir o artista falando de algumas obras. Isso ajuda a gente a entender melhor, mas claro, cada um pode interpretar do jeito que quiser. Foi num processo de depressão que eu tive, no luto por a perda de um animal de estimação e a superação por meio de adoção de um outro animal. Então eu fiz essa obra que é o animal que foi adotado, olhando para a luz, que foi o processo de luta, a perda, a passagem ali da janela, seguir o caminho em frente. E é uma obra que tem muitas texturas. Eu misturei um pouco aqui bastão a óleo com tinta acrílica. Essa tela aqui ela foi um pouco meio despretensiosa no início. Eu estava praticando, desenhando, e estava em Londres ano passado e vi uma foto desse pássaro num livro lá em Londres. E eu desenhei numa folha de papel A4 de ofício normal. E não tinha esse fundo amarelo, eu trouxe para o Brasil. Chegando aqui eu vi que esse rascunho tinha ficado bem legal e decidi transformar nessa obra. Pintei de amarelo, fiz essa parte aqui das cores, trouxe um fundo maior ali, fiz um distanciamento aqui para dar um efeito bem bacana na moldura caixa. É uma moldura que eu já tinha aqui em casa e eu trabalhei ela todinha, lixando, para fazer essa combinação todinha com a obra. E o nome dessa obra é o Pássaro Amarelo. E esse aqui é uma instalação que um estudo, uma pesquisa que eu estou fazendo, começando a montar. Vai ser da Cadeira Frágil, que foi uma obra que eu fiz no Rio de Janeiro há mais ou menos 1 ano e meio atrás. Eu montei essa cadeira lá e deixei lá na casa de uns parentes. E quando eu voltei, meses depois, ela não estava mais. Então eu aproveitei que eu tinha foto dela e fiz essa arte no iPad e ela vai virar uma instalação. Eu vou tentar recriar ela aqui em Goiânia, conseguindo uma cadeira igual. E é uma cadeira frágil que vai ser o nome dessa instalação. Eu gosto muito de utilizar essa moldura caixa com trabalho em papel, assim, com acrílico em papel, que dá um suporte bem bacana também para esse tipo de trabalho. E minhas obras têm isso, muito essa questão das camadas aqui, ó. Camada fundo faz parte da obra. Essa aqui tem umas que elas são tão completas ali que geralmente esse tipo aqui não precisa nem de moldura, porque ela tem uma continuação aqui na lateral, olha, e vou continuando a obra aqui fazendo parte dela com essas camadas aqui. É isso aí, Erasmo, adorei sua obra, viu? Tenho certeza de que a galera gostou também. Quer conhecer mais artistas de Goiás? Dê uma passadinha na nossa playlist do Estação Cultura lá no YouTube da Assembleia Legislativa.